Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Depósito da Fé. Estamos agora encerrando o Evangelho de São João, já pegando os capítulos 17 ao 21. Então vamos lá. No capítulo 17, temos a famosa oração sacerdotal de Jesus, certo? E desta oração eu só quero comentar alguns trechos, tá? Porque ela é uma oração muito bonita quando Jesus olha para o céu e fala com Deus Pai, né? E aí, alguns pontos aqui chamam a nossa atenção. Ele começa, né? Pai, chegou a hora, né? A grande hora de Jesus, que ele falava, né? Chegou minha hora, chegou agora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe destes autoridade sobre todo ser humano, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então Deus deu a Jesus Cristo uma autoridade sobre todo ser humano. Não é somente sobre todas as pessoas, mas sobre todo o ser humano. Jesus Cristo dele tem autoridade sobre a natureza humana, certo? Sobre cada indivíduo e sobre cada natureza humana, e sobre a natureza humana. Primeiro porque ele assumiu a nossa natureza, e isso é uma imagem da autoridade que ele tem. Ele domina a si mesmo, certo? Jesus Cristo domina a si mesmo. Ele domina a sua natureza humana, e com isso ele está mostrando que ele domina toda a natureza humana. Isso é muito legal, né? Para que ele conceda a vida eterna a todos os que o Pai o deu, certo? É para isso, mas ele tem autoridade sobre todo ser humano. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Então, o próprio Jesus Cristo falando, né? A vida eterna é conhecer a Deus, o Deus único e verdadeiro, e aquele que Deus enviou, que é Ele mesmo, Jesus Cristo. Conhecer a Deus. O que seria conhecer a Deus? As Sagradas Escrituras têm um sentido diferente da palavra conhecer, né? Quando diz que e fulano conheceu fulana, quer dizer que conheceu carnalmente, tá? É lógico que a gente não vai ter esse mesmo sentido, né? Não explicitamente, não materialmente falando, mas quando a Sagrada Escritura diz que o ato conjugal é conhecer a outra pessoa, está dizendo que a pessoa conheceu o outro em sua nudez, em seu total desprendimento, em sua total entrega, em sua total vulnerabilidade. Vamos entender a situação, tá? Não foquemos apenas no ato, mas vamos prestar atenção no que o ato está revelando da outra pessoa. Por que isso é uma espécie de conhecimento da outra pessoa? Certo? Então toda vulnerabilidade, toda nudez está sendo exposta ao outro. E não somente isso, mas existe uma união plena nesse momento. Uma união total. Uma união total. Então conhecer a Deus é reconhecer, é ver a Deus em sua total vulnerabilidade. É conhecer Deus em sua totalidade. É ver a Deus em sua totalidade. Isso não cabe na nossa imaginação. A gente não consegue imaginar. E toda a imaginação que a gente fizer de Deus, ela é pequena. Certo? É pequena. Isso não cabe na nossa imaginação. Mas Jesus está tentando, né? Cada elemento das Sagradas Escrituras para falar um pouco de Deus é uma tentativa para que a gente tome consciência de que Deus é muito mais do que isso. Certo? O Deus Shaddai, que a gente viu lá atrás, né? Deus poderoso. Enfim, todos os atributos divinos, né? O Deus visto por Ezequiel, o sábio, né? Visto por Daniel.
Enfim, tudo isso é apenas imagem, é apenas espelho, alegoria, para que a gente imagine um pouquinho e tome consciência de que é muito mais. Então a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo em sua total vulnerabilidade, vê-los na sua plenitude, na sua completude. Aquilo que Moisés viu apenas de costas, certo? E aquilo já iluminou a sua face, na vida eterna veremos face a face, frente a frente. E teremos esta união perfeita, completa, certo? Então por isso, conheceremos a Deus, o único, o verdadeiro e aquele que Deus enviou, Jesus Cristo. Lá na frente. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu. Tudo que é teu é meu. Então Jesus está rezando aqui por aqueles que Deus deu a ele, para que não se percam. E isso é interessante. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Jesus não está rezando por todo mundo. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é pesado. Isso aqui é pesado. Jesus não está rezando pelo mundo inteiro. Jesus não está rezando por aqueles que serão condenados. Só que isso é muito mais pesado quando a gente toma consciência que a gente não faz ideia de quem são essas pessoas. A gente não sabe. A nossa consolação vem lá na frente, certo? Nossa consolação vem lá na frente. Mas a gente não sabe se no fim, no nosso último suspiro, estaremos na cidade de Deus ou na cidade dos homens. Não sabemos. Desejamos, é lógico, estar na cidade de Deus. Essa é a nossa esperança, não é? Mas não temos certeza. Se estivermos na cidade de Deus, Jesus estava rezando por nós. Jesus estava rezando e, de fato, Ele rezou e continua rezando para que não nos percamos. Certo? Porque tudo que é de Cristo é de Deus Pai. Então, o que Jesus Cristo recebe, Ele entrega para o Pai. E tudo aquilo que o Pai tem é dele. Lógico, então Jesus Cristo é Deus, porque os atributos divinos cabem a Ele também. Certo? Tá, agora Jesus Cristo reza para que eles tenham em si mesmos, em plenitude, a minha alegria. Jesus está dizendo. Para que eles tenham em si mesmos, em plenitude, a minha alegria. E a alegria de Cristo é a alegria daquele que vê a face de Deus. A alegria de Cristo é a alegria daquele que sabe que esse mundo é fugaz, esse mundo passa, esse mundo é vaidade das vaidades. A alegria de Cristo é a alegria daquele que sabe qual é o verdadeiro bem, certo? Qual é o verdadeiro prazer que existe no mundo. Que não é este mundo material, mas a realidade sobrenatural, a realidade divina, certo? Então Cristo quer dar a nós essa alegria, e não é só a alegria do conhecimento, tá? Pelo amor de Deus. Porque a alegria, a palavra alegria, quando a gente está alegre, né, o que acontece? Não é só por uma coisa que a gente sabe, é por uma coisa que a gente está sentindo, certo? Então a alegria, ela passa pela emoção, ela passa pelo corpo, pela sensação, tá? Então a alegria de Cristo, é lógico, é óbvio, que não está só no intelecto, não está só em saber que o céu é melhor que a terra, não, mas em experimentar isso, em viver isso, em sentir isso, sentir essa alegria, certo? Vamos imaginar aqui as alegrias que a gente tem nesse mundo. Algumas coisas deixam a gente mais alegres que outras, né? Dão mais prazer do que outras, certo? Então, Cristo tem consciência, né? E essa consciência Ele dá de forma intelectual para a gente, né? em suas explicações, em suas parábolas, etc. Que a alegria do céu é superior, o prazer do céu é superior, tá? Mas para que tenhamos em nós mesmos, em plenitude, a sua alegria. Então, para que a gente experimente isso, para que a gente sinta isso, para que a gente viva isso. Quando a gente chegar lá, é óbvio, né? Porque não dá para eu ter a alegria
de comer o pudim só em lembrar de um pudim. É óbvio que não. Eu preciso, né, pegar o pudim e comer. Tá? Então eu preciso passar por essa experiência para ter essa alegria, para sentir essa alegria. Então Cristo quer dar essa alegria para a gente. Certo? Não rogo que os tireis do mundo, mas que os guardeis do maligno. Isso aqui também é muito forte. Então Jesus Cristo não quer nos tirar do mundo de imediato. Jesus Cristo não quer tirar os seus deste mundo. Precisamos passar por esse vale de lágrimas, certo? É necessário que passemos por esse vale de lágrimas para que se manifeste a maior bondade dos bons e a pior maldade dos maus, certo? Esse é o percurso, é o caminho. Mas para que nos guarde, para que Deus nos guarde do maligno, do tentador, de Satanás, certo? É o livrai-nos do mal, do Pai Nosso, que a gente pede, que Cristo pede, para que Deus nos livre deste mal, tá? Eu não rogo somente por eles, agora o consolo, mas também por aqueles que hão de crer em mim pela palavra deles. Jesus estava falando dos seus apóstolos, certo? Então não rogo somente por estes, mas por todos aqueles que hão de crer em mim pela palavra deles. Agora eu consolo. Porque se estamos aqui, você e eu, né? Se eu estou gravando essa aula, se você está assistindo essa aula, é porque algo da palavra dos apóstolos a gente ouviu. É porque a gente acredita em algo que os apóstolos disseram, ensinaram, nos deram, certo? As Sagradas Escrituras, tá? Os sacramentos, a igreja. A gente acredita em algo que os apóstolos fizeram, deixaram para nós. E, se cremos, Cristo rezou por nós. Em certa medida, Ele rezou por nós. Neste momento, Ele lembrava, Ele pensava que isso aqui que está acontecendo agora iria acontecer. Nossa, isso é forte, é verdadeiro. Porque se Jesus ele está rezando ao Pai por aqueles que hão de crer em mim pela palavra destes apóstolos, ele tinha em mente que essa aula iria acontecer. Ele estava rezando por mim e por você. Não só agora que eu estou gravando, né? Sei lá, né? 5:30 da manhã. Mas por você que está assistindo aí qualquer hora do dia, né? Em qualquer época, né? Sei lá, você está assistindo em 2028 essa aula pela primeira vez. Deixa eu ver aqui esse vídeo, pá, tá assistindo. Na oração sacerdotal, Cristo estava pensando em você. Porque você é uma destas pessoas que acredita na palavra dos apóstolos. O Cristo estava lembrando de você, estava pensando em você, estava pensando em mim. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Então, o que Cristo quer? Quer que sejamos um do jeito que Ele e o Pai são um. Ele e o Pai são um no sentido de que eles são um único Deus. A comunhão entre o Pai e o Filho e o Espírito é uma comunhão tão perfeita que eles são um único Deus em três pessoas distintas. Esse é o tipo de unidade que Ele quer que aconteça conosco nele, certo? Porque todos somos filhos de Deus. Deus só tem um único filho. Porque filho de Deus só pode ser Deus. Então a gente não tem como ser filho de Deus. Nós nos tornamos filhos no Filho. Somos filhos de Deus enquanto pertencemos ao corpo de Cristo, enquanto estamos unidos a Cristo. Certo? E, enfim, né? 15 minutos já e só o capítulo 17. Vamos adiante. No capítulo seguinte, temos a entrega de Cristo, a traição, a consumação da traição de Judas. E é interessante que Cristo estava num jardim.
O Evangelho de João, vamos nos lembrar, os escritos joaninos, eles não têm o intuito, primeiro, de nos dar a historicidade dos acontecimentos. Não estou dizendo que o que aconteceu aqui não é histórico. Não estou dizendo isso, que a narrativa não é histórica. Estou dizendo que o intuito de São João é aquilo que ele disse no último versículo, no final do capítulo 20, certo? Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Então, a finalidade dos escritos de São João é fazer com que a gente creia que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, certo? Mostrar que Jesus Cristo é Deus mesmo, é o ungido, tá? E por isso ele caminha pelas Sagradas Escrituras, pela Torá, pela Septuaginta, certo? Mostrando que Jesus Cristo realiza aquilo que estava anunciado do Antigo Testamento e, ao mesmo tempo, ele é a renovação daquilo que estava escrito, tá? Beleza. Jesus Cristo estava num jardim. Ele saiu, né, depois de ter rezado a oração sacerdotal, e foi para um jardim com seus discípulos. À noite, estava escuro, porque Judas chegou com os soldados com tochas e lanternas na mão. E aí, os soldados chegam e Jesus diz: a quem procurais? E eles respondem: a Jesus o Nazareno. E aí Jesus diz a eles: sou eu. Isso daqui me deixa intrigadíssimo. Sempre que eu li, sempre que eu escutei isso, eu ficava intrigado. Porque assim, beleza, a gente lê e continua o texto. A gente não para prestar atenção no que aconteceu. Quando Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Os soldados caíram. Eles recuaram e caíram. Tá, eles se jogaram no chão, eles simplesmente tropeçaram, caíram. Como é que foi isso? Sabe? É uma coisa que eu não imagino. Tá, aí todo mundo caiu no chão e aí os apóstolos ficaram olhando. Ué, o que aconteceu? Aí eles se levantam e perguntam de novo, né? Vão lá de novo, aí Jesus, a quem procurais? Sabe? É uma coisa que eu fico intrigado. Mas, veja, o que está acontecendo aqui? Jesus, ele é pego num jardim. O Filho do Homem é pego para cumprir a sua pena dentro do jardim. A gente sabe que no livro do Gênesis o homem foi expulso do jardim e um anjo com uma espada de fogo foi colocado na frente, na entrada do jardim, para que o homem não voltasse. Mas na calada da noite, o homem voltou ao jardim. Por isso, os soldados com tochas, as espadas de fogo, vieram prendê-lo. Certo? Você não deveria estar aqui, nesse jardim. O homem não podia estar no jardim. Esse é o sentido. Tá? Só que, tudo bem, não é o anjo e não é Adão. O anjo não vem punir Adão, porque ele voltou para o jardim na calada da noite, certo? Mas os soldados vieram pegar Jesus para cumprir a pena que caberia a Adão e a toda a sua descendência. A pena que caberia a toda a humanidade por ter retornado ao jardim depois de ter pecado. Na calada da noite, no escuro, na escuridão do seu pecado, o anjo, com a espada flamejante, deveria vir e punir cada ser humano com a pena que Jesus pagou, certo? E ele pagou retornando ao jardim à noite para redimir a humanidade, para dar esse perdão, para restituir ao homem aquilo que ele perdeu e para dar mais, certo? Por isso foi pego no jardim. E quando Jesus diz sou eu, eles caem por terra. Por quê? Quando Jesus diz sou eu, ele está falando que ele é o eu sou, tá? Jesus Cristo não é Adamar, não é Adão, não é apenas filho do homem. Ele é o eu sou. A grandeza de Cristo é a grandeza de Deus, certo? Por isso eles caem por terra, é evidente, certo? Agora, como que isso aconteceu? Né? Fica aí a questão.
E depois tem a negação de Pedro. Eu achei interessante que a negação de Pedro é um eco invertido daquilo que foi a negação de João Batista no começo do Evangelho de João, né? João Batista diz, não sou o Cristo. Depois diz, não sou. Depois diz, não. Tá? No começo. E aqui São Pedro, a pedra da igreja, ele primeiro responde, não. Ele pega, não era você que estava andando com Jesus? Ele diz, não. E lá na frente, não é você que estava? Ele diz, não sou. Né? O contrário de João Batista. E aí depois não diz, né, o que ele falou, só diz que ele negou novamente. E aí eu percebi esse contraste. Né? No começo do Evangelho há uma negação daquele que não é o Cristo, de João Batista. E aqui no final do Evangelho está aqui a negação de Pedro, daquele que não estava com Cristo. Os dois são peças fundamentais, os dois. Certo? João Batista, que foi o precursor de Cristo, a voz que clama no deserto, aplanai os caminhos para o Senhor, tá? E Pedro é o continuador do trabalho de João Batista, mas não aquele que prepara a vinda, mas que continua trazendo o Cristo, certo? Pedro é aquele que vai apacentar as ovelhas de Cristo. Quando Cristo, lá no final do Evangelho, capítulo 21, faz as perguntas, a gente já ouviu isso em homilias, eu tenho certeza, certo? Que as 3 perguntas que Cristo faz, as 3 vezes, Pedro, tu me amas? Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E aí Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Né? E Pedro fica triste porque Jesus perguntou 3 vezes, é para redimir as 3 negações de Pedro. Tá? É evidente, né? Isso é evidente. Mas por que isso acontece? Porque Pedro é aquele que deve apacentar as ovelhas. João, aplainar os caminhos para que venha o Senhor. E Pedro, depois que Cristo veio, precisa apacentar as ovelhas. Precisa continuar esse trabalho de João, certo? Conduzindo o povo no caminho até a terra prometida, certo? Pedro é, de fato, o nosso primeiro Papa, tá? Certo. Então Jesus é pego, passa por Anás, por Caifás e chega, enfim, até Pilatos. Quando ele está conversando com Pilatos, né, só os dois, tem aquele diálogo muito bonito que eu só leio imaginando Pilatos careca, tal como tá lá no filme do Mel Gibson. Porque eu era pequeno, eu era criança quando assisti o filme pela primeira vez, no ano que foi lançado. Então ficou muito forte na minha memória, né? Eu imagino que muitos de vocês também, né, devem ter os flashes do filme da Paixão de Cristo do Mel Gibson na memória. Então eu só imagino esse diálogo aqui tal como está lá. E aí, Jesus diz num determinado momento a Pilatos assim, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus guardas lutariam para que não fosse entregue aos judeus, mas meu reino não é daqui. Então, certo, a gente sabe que Jesus é rei, mas o reino dele não é deste mundo. Se Jesus fosse atacado no seu reino, a coisa impossível de acontecer, mas os seus soldados impediriam que isso acontecesse. Tá? Quem são os soldados de Cristo? Tudo bem, a gente sabe, são os anjos. Mas vamos voltar ao livro de Josué, lá atrás. Tem aula de Josué aí, na playlist, no Depósito da Fé, certo? Então, no livro de Josué, quando Josué está entrando numa cidade, ele vê o chefe dos exércitos do Senhor, um anjo como um soldado, tá? E não é só essa aparição de um soldado que acontece nas Sagradas Escrituras. A gente não lê o livro dos Macabeus, mas tem um momento em que aparece um soldado, um cavaleiro montado num cavalo, certo? Com uma armadura, né? Com vestes douradas. A gente vê também na visão de Eliseu, né? Que Eliseu abre os olhos do seu... Eu esqueci o nome do personagem, né? Mas enfim, Eliseu abre os olhos e ele vê no céu inúmeros soldados, inúmeros, que vão lutar com o povo de Deus contra o povo adversário.
Esses são os soldados de Cristo, os que aparecerão também no Apocalipse, certo? Soldados que não morrem, são os anjos, e que são extremamente treinados para a batalha. Esses são os soldados de Cristo. E, de fato, ninguém conseguiria pegar Cristo se Cristo não tivesse se entregue, né? Entregue a si mesmo. É óbvio que o que estava acontecendo era a vontade de Deus. Era o desejo de Deus, era a permissão divina para a redenção da humanidade. É óbvio. Por isso Jesus diz, né? Nenhuma autoridade te foi dada, Pilatos, se essa autoridade não tivesse vindo do alto. Certo. E aí no capítulo 19 acontece o ponto alto do sacrifício de Cristo. A começar pela coroação e as vestes. Pilatos manda açoitar Jesus. Os soldados, para zombar de Jesus, depois de flagelado, colocam nele uma coroa de espinhos e um manto vermelho e zombam dele, certo? Mas é evidente que tudo que acontece nas Sagradas Escrituras tem um sentido. Essa coroa de espinhos, ela nos remete ao que aconteceu lá no livro do Gênesis com Abraão, no sacrifício de Isaac. No momento em que Abraão iria entregar Isaac e o anjo impede, então ele vê um carneiro preso pelos chifres no espinheiro. Lá, Gênesis 22, 13. E esse carneiro é entregue, é ofertado no lugar de Isaac, né, filho de Abraão. Aqui, Cristo é o filho de Abraão e é o carneiro, certo? Preso pelos chifres no espinheiro. A gente sabe que os chifres são símbolo de autoridade. O carneiro não tinha autoridade porque o seu poder estava travado. Os chifres estavam presos num espinheiro, certo? Naquilo que há de mais baixo. Preso por este mundo o travou, o prendeu, não tinha mais poder. Só que Cristo, o seu poder não está preso, porque ele já falou, né? Meu reino não é deste mundo. Ninguém tira minha vida, eu que a dou livremente. Já está evidente que é Deus que está permitindo. O seu poder não está travado, mas este mundo ele tenta. Esse mundo ele tenta travar o poder, a autoridade de Cristo. Por isso que é uma coroa de espinhos que envolve a cabeça, é o símbolo da autoridade de um rei, certo? E com espinhos, o que é um espinho? É uma planta seca que fere, tá? É uma planta que não tem nenhuma serventia ornamental, não é bela, certo? Só é perigosa, a gente tem que se afastar dessa planta, tá? Ou até destruir, não deixar mais nascer, né, o terreno, o espinheiro, ou apenas de cerca, né, serve de cerca, justamente para proteger o terreno de animais ou de bandidos. Então, logo, é uma planta, certo? Mas é uma planta vil, seca, dura, certo? Perigosa, que mostra a baixeza deste mundo. Tem vida, né? O espinheiro ele tem vida, né? Quando ele seca, ele continua letal mesmo sem vida. Então, a vida não interessa para o espinheiro. A vida não interessa, porque mesmo sem vida continua perigoso, continua ferindo e tal. Então, simplesmente representa a parte mais baixa desse mundo, certo? A materialidade que nos puxa para baixo. Então, é essa materialidade que tenta travar o poder de Cristo. E Cristo se faz rei até dessa materialidade. Quer dizer, Cristo domina tudo. Os espinhos que envolvem sua cabeça tentam tirar sua autoridade puxando para baixo, mas como foi Cristo que se entregou, ele está dizendo que ele domina tudo isso. Essas trevas não podem consumi-lo, não podem contê-lo, tá? O mundo baixo não pode travá-lo, não tem autoridade sobre ele. É o paradoxo da coroa de espinhos, certo? E o manto vermelho, né? O manto de púrpura, que é a cor da realeza. Só que Cristo ele já estava vestido com o manto vermelho, que era o seu próprio sangue. A realeza de Cristo sobre este mundo mostra que este mundo é um vale de lágrimas. Cristo, como filho de Davi, não senta no trono glorioso neste mundo, para mostrar que este mundo é fugaz mesmo, tá? E mesmo assim, coragem, eu venci o mundo, tá? Enquanto rei,
ele tem poder sobre este mundo. O mundo é um vale de lágrimas porque foi para ele, né? Se me perseguiram, perseguirão também a vós, tá? Esse tipo de coisa. Então Jesus é trocado por Barrabás. É trocado por Barrabás. E essa troca, ela é muito forte, né? A gente conhece essa passagem, a gente sabe de como essa passagem é marcante, mas quando Cristo é trocado por Barrabás, existe mais um consolo para nós. Cristo ele é colocado no lugar não só de Barrabás, mas de todos nós. Nós somos Barrabás, tá? É interessante porque é dado um nome a ele, né? Não é trocado no lugar de um bandido qualquer, mas tinha que dar um nome para ver o peso, né, do bandido que era considerado um grande ladrão, etc, etc. Mas ao ser trocado por Barrabás, Cristo ele está dando mais um sinal de que ele trocou aquele que deveria ser punido por ele, certo? Nós é que deveríamos ser punidos e Cristo se entrega no lugar, cumprindo aquilo que o próprio Caifás tinha dito lá atrás, né? Caifás diz, é necessário que apenas um morra pelo povo. Ele falou aquilo zombando, né? Falando que não precisava sacrificar todo mundo, bastava sacrificar ele, certo? Mas é claro que ele, como Caifás, como pedra, né? Ele fez uma profecia. A pedra falou. E Cristo se entrega no lugar não só de Barrabás, mas de todos nós. Depois disso, ele é crucificado. E Cristo colocado na cruz é o ponto mais alto do Evangelho, das Sagradas Escrituras, da nossa fé. Certo? Aqui é claro que o nosso espaço é pequeno para eu meditar e refletir com vocês todo o simbolismo de Cristo crucificado, mas algo é preciso dizer, tá? Quando Cristo é colocado, né, no meio, no centro do madeiro, Cristo está abarcando as 4 dimensões, a horizontalidade e a verticalidade. Mas não só essas 4 dimensões, porque existem 6. Existe também a terceira, né, um terceiro eixo com 2 dimensões, que é atrás e a frente. Tá? Então existe a horizontalidade, a verticalidade e o eixo trás e frente. Cristo ele abarca toda a realidade quando está no alto da cruz. Ele abarca o tempo que corre, né, de forma horizontal, com passado, presente e futuro. Ele cobre o espaço, ele abarca o espaço que demarca o alto e o baixo, certo? O mundo material, o mundo espiritual. E a quantidade, o número, certo? Ele é o único colocado na cruz. Ele é o único. E sendo o único, ele abarca o número. Tempo, espaço e número. As 3 dimensões da realidade simbólica. Cristo também, com 4 pontas da cruz, abarca as 4 possibilidades. A cruz, ela tem 4 pontas, dizendo que é para os 4 cantos do mundo. Certo? É para os 4 cantos do mundo, mas não significa que todos serão salvos. É para todos, mas nem todos serão. Está disponível a todos, mas nem todos acolherão. Certo? Mas não tem como a gente dizer que faltou uma ponta, faltou um lado. Então, existe uma raça, uma espécie, uma cultura, uma região de pessoas, né? Uma descendência de pessoas que não existe isso. É para todos, está disponível para todos, mesmo nem todos tendo acolhido. Certo? Ele foi fixado na cruz com os braços abertos. Aqui como um sinal daquele Moisés lá de trás que estava enfrentando os amalequitas. Quando Moisés foi enfrentar Amaleque no deserto,
um povo sanguinário, soldados de Cristo, né? Os soldados de Moisés, guiados por Josué, eram homens que não tinham muito traquejo com a espada, né? Só tinham a força ali do trabalho que adquiriram, mas mesmo assim era uma força cansada, porque o trabalho era pesadíssimo. Logo, não eram guerreiros treinados, né? Josué estava à frente conduzindo, mas mesmo assim os guerreiros não eram nem 10% daquilo que eram os amalequitas. Mas Moisés, enquanto estava com os braços erguidos, rezando pelo povo lá do alto do monte, o povo vencia os amalequitas. E aí ele cansava os braços, e não tinha como. Aí Arão e Ur, cada um segurou os braços de Moisés, mas eles também se cansaram, então colocaram pedras para sustentar os braços de Moisés, para que Moisés continuasse rezando pelo povo até o fim da batalha. Cristo, ele é fixado na cruz com pregos. Suas mãos não podem se mover, não podem se abaixar. Cristo permanece fixo o tempo inteiro, rezando pelos seus que estão na batalha contra o pior dos amalequitas, o maligno, o tentador, na batalha deste mundo, certo? Porque a vida do homem é uma luta sobre a terra, diz o livro de Jó. Por isso, Cristo está com as mãos estendidas, rezando por nós, e fixas por pregos, de forma que a gente sabe que Ele nunca vai parar de rezar por nós, enquanto estivermos em batalha, certo? Ele vai continuar rezando por nós. Enfim, outras e outras coisas que eu já comentei aqui em outros vídeos, né? Falei do bendito fruto que é devolvido à árvore, e é o que acontece quando Cristo chama sua mãe de mulher, né? Está lá junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Quando Jesus olha para a sua mãe, Maria, e junto dela o discípulo que ele amava, né, o apóstolo João, ele diz: mulher, eis aí teu filho. Mais uma vez, Cristo está chamando uma mulher de mulher. E isso tem um sentido espiritual, a gente sabe, de união, certo? De união, da realidade do Cristo esposo e da igreja esposa, certo? Então, qual é o aspecto de união entre os dois que está acontecendo aqui? É a cruz que abarca não só as 3 dimensões do espaço simbólico, né? As 3 dimensões simbólicas, o tempo, o espaço e o número, digamos assim, mas abarca toda a realidade. Cristo está retornando ao Jardim do Éden, está retornando ao Gênesis, porque ele foi crucificado no Calvário, o lugar da caveira de Adão, onde foi plantada a semente de Adão. A caveira de Adão foi sepultada, certo? Ali. E de lá brotou essa árvore, a árvore da cruz, a árvore maldita, a árvore cheia de espinhos, manchada pelo pecado. Mas nesta árvore foi enxertada um broto, foi enxertado um fruto. O fruto que foi arrancado pela desobediência de uma mulher lá atrás é devolvido, é colocado no lugar. É claro, o fruto foi pego e foi assimilado à natureza humana. Logo, a natureza humana tem em si esse fruto, enquanto natureza humana, enquanto descendente de Adão, certo? Por isso, a natureza humana é o fruto que é colocado. Mas o fruto que é colocado nesta árvore não é maldito pelo pecado, é bendito pela graça. Apesar de ser descendente de Adão, apesar de ser natureza humana, Jesus é o bendito fruto do ventre de Maria, porque nele não há pecado. Nele não há pecado. Ele veio de um ventre imaculado. Um ventre imaculado para ser a mãe do Verbo, para ser a mãe de Deus, a mãe de Jesus Cristo. Certo? E então este bendito fruto é não só devolvido à árvore para pagar a pena, mas é enxertado como um ramo bom numa árvore má. É enxertado. E desse enxerto começam a brotar os benditos frutos, o sangue que jorra de Cristo. São os frutos que nós devemos comer para ser assimilada em nossa natureza, o seu corpo, o seu sangue, o verdadeiro pão, a verdadeira comida, a verdadeira bebida, os frutos benditos da árvore do sacrifício, da entrega total.
da redenção, os frutos que devem ser assimilados em nossa natureza, para nos redimir, para nos unir a Ele, para nos cristificar. Certo? Quando Cristo chama Maria de mulher, Ele está mostrando para nós que esta realidade está acontecendo. A redenção está acontecendo. A mulher está devolvendo para a árvore o fruto que ela tomou. Não Maria, mas a mulher do Gênesis tomou, a mulher do Evangelho está devolvendo, certo? E não só isso, a mulher ela sofre por ver o seu Adão pagando a pena do seu pecado. É como se Eva estivesse vendo e sofrendo as dores de Adão crucificado por ela ter comido do fruto e ter dado a ele. Então, o sacrifício de Adão é no corpo, porque o homem tem um símbolo do ativo. O sacrifício da mulher é emocional, é interior, porque ela, como símbolo, é passiva. Certo? Ele é o espírito que age e sente no corpo. Ela é a matéria que sente e sente na alma. Eva tomou o fruto para si, comeu, deu para Adão. Adão tem a culpa e paga por essa culpa. É o homem que foi pego do jardim e foi crucificado. Os novos Adão e Eva estão cumprindo essa realidade. Cristo no corpo, Maria na alma. Certo. Então, as vestes de Cristo também foram divididas em 4 partes, né? Porque Cristo cobre todo o mundo, Ele alcança todo o mundo. E aí, por final, o que acontece? Cristo já tinha consumado tudo, né? E aí um soldado, porque eles precisam tirar os corpos das cruzes, né? Porque está chegando o sábado dos judeus, etc. Então, eles quebram as pernas dos ladrões que foram crucificados ao lado de Cristo. E Cristo, eles veem, não, acho que já está morto. Para ter certeza, um soldado fere o lado de Cristo com uma lança e deste lado sai sangue e água. Aqui também existe uma série de significados que a gente pode atribuir a esse acontecimento. Um deles, do lado de Cristo está saindo a sua igreja, como do lado de Adão saiu Eva, a sua esposa, certo? Está brotando do lado de Cristo. E que esposa é esta? Porque é sangue e água. A igreja, os sacramentos, como símbolo, o batismo, a água e a Eucaristia no sangue, certo? Mas dentro desses estão todos os outros 5, tá? Também é o sentido de que Cristo se entregou tão completamente que não tinha mais sangue para jorrar dele. Saiu agora a água, porque não tem mais sangue. Acabou. O seu sacrifício foi pleno, como o cordeiro que deve ser entregue ao holocausto, onde o sangue é separado da vítima, tá? E aspergido sobre o altar. Foi aspergido sobre o altar da cruz. A cruz ficou banhada pelo seu sangue, de modo que agora não tem mais sangue para jorrar. Acabou tudo. Um verdadeiro sacrifício, onde o corpo foi separado do sangue, tá? Por isso jorrou água. Também tem esse sentido, tá? Enfim, e outras coisas que a gente pode, né, atribuir também a este acontecimento. Depois disso, Cristo é retirado da cruz e é sepultado num jardim. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, no qual ninguém ainda havia sido posto. O túmulo preparado para Adão no Éden. Adão não morreria, mas desde que comeu o fruto, ele passou a ser mortal. Ele tem agora diante de si as 3 mortes. A morte da amizade com Deus, que aconteceu imediatamente. A morte do corpo, que aconteceu com o tempo. E a morte da alma, a condenação eterna. Então este túmulo foi preparado no jardim para o Adão, para o homem. E o homem, o filho do homem,
o verdadeiro, o novo, aquele que cumpriu toda a profecia, foi colocado num túmulo no jardim, certo? No jardim do Éden. No primeiro dia da semana, assim começa o capítulo 20. São João, ele gosta dessas coisas, né? A gente viu lá no começo a semana da criação sendo restituída. E agora, no primeiro dia da semana, está acontecendo uma restauração. Está sendo consumada uma restauração, certo? Depois de tudo que nós vimos, depois de tudo que aconteceu com Jesus Cristo no Evangelho, de tudo aquilo que eu comentei e que eu deixei passar, está acontecendo uma renovação. No primeiro dia da semana, no primeiro dia, o corpo de Jesus não está no túmulo. Maria Madalena vai lá, vê que não está, avisa os apóstolos, Pedro e João vão correndo, vê, né? Pedro entra na frente, João entra em seguida, os dois veem os panos enrolados, né? Acreditam que Jesus ressuscitou, vão contar para os apóstolos, enfim. Mas Maria Madalena fica lá chorando. Quando ela fica lá, 2 anjos aparecem para ela, tentam consolá-la, né? E ela não está nem aí para os anjos. Não está nem aí para os anjos. A dor de Maria Madalena é superior ao consolo que os anjos poderiam dar apenas com a sua aparição. Mas aí é preciso que Jesus venha. E esses 2 anjos, né, são os guardas, não só do corpo de Cristo, mas os guardas do jardim. Certo? E aí Jesus aparece. Mulher, por que choras? Mais uma vez, mulher. Né? Agora, como Maria, sua mãe, a gente sabe quem é. Né? É Maria Madalena. A samaritana e a judia a gente não sabia. Aqui a gente sabe quem é. Mas mesmo assim, Jesus não chama de mulher por acaso. Tá? Não chama de mulher por acaso. Mulher, por que choras? Quer dizer, não precisa mais chorar. A mulher do novo homem, a igreja, ela não precisa mais chorar. Porque acabou o sofrimento, acabou o sacrifício, já foi consumado e tudo já foi restaurado. A gente não precisa mais chorar. Quer dizer, claro que a gente não vai deixar de chorar as dores de Cristo, né? As dores do seu sacrifício, como na sexta-feira da paixão, né? A gente faz um momento, né, de adoração e muitos choram essa dor, não há problema, mas no sentido de que na missa, que é a continuação perpétua desse sacrifício, que é a atualização, o momento em que esse sacrifício continua acontecendo, ele não se repete, não acontece de novo, certo? Mas ele continua acontecendo. A missa é uma continuação extensa no tempo e no espaço do que aconteceu no Calvário e na última ceia, simultaneamente, certo? A gente não precisa chorar as dores de Cristo nesse momento. Não há necessidade de que isso aconteça, tá? Porque não está tendo mais dor, o sofrimento acabou. É a realidade do sacrifício que precisa continuar para que todos sejam um, Pai, como eu sou um em Ti, que eles sejam um em mim, tá? Permanecei no meu amor. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Certo? Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Certo? Para que tudo isso aconteça, essa união. Então, mulher, por que choras? Não precisa mais chorar. Tá? E aí Maria Madalena pensou que Jesus fosse um jardineiro. Olha só que coisa. Ela pensou que ele fosse um jardineiro. Por quê? Quem era Adão no jardim do Éden? Adão não era só um jardineiro, né? Ele era aquele que dava nome para as coisas. Adão era aquele que cuidava de fato, né? Ele cuidava de todo o jardim. Ele cuidava. Jesus, ele é esse jardineiro. Jesus, ele é transformado num jardineiro, porque é ele quem cuida do jardim do Éden. É o homem restaurado. Jesus Cristo ressuscitado é o homem restaurado, é o homem redimido, certo? É o homem que recebeu de volta tudo aquilo que tinha, todos os seus dons, toda a sua imortalidade, de volta, certo? Porque Cristo, ele enfrentou
a inimizade do homem com Deus se fazendo homem, mesmo sendo amigo de Deus. Jesus Cristo, que é a primeira morte, Jesus Cristo passa pela morte do corpo, sendo Deus imortal. E Jesus Cristo passa pela morte da alma, descendo à mansão dos mortos, para resgatar as almas dos justos. Ele desce ao Hades, ele desce ao seio de Abraão e resgata as almas dos justos, passando por essas 3 dimensões. Mas interessante, a nossa fé não diz que Cristo foi aos infernos, né? Ele foi ao Hades, à mansão dos mortos, ao seio de Abraão, ao Sheol, tá? Então existe uma dimensão que permanece. A amizade com Deus é restaurada, a morte do corpo não é o fim, haverá uma ressurreição para aqueles que morrerem, né? Para todos nós, mas a morte eterna, ela permanece como uma possibilidade. Deus nos ajude a corrermos légua dessa daí, tá? Mas então ele passa por essas 3 dimensões para redimir, certo? Para nos redimir, para nos dar esse perdão. E agora se torna um jardineiro, se torna aquele homem que cuida do jardim, como era Adão lá no Éden, certo? E aí depois, por isso que Jesus chama ele pelo nome, Maria, né? Agora ela reconhece que Jesus o chama de mestre, e aí Jesus diz, não me segures. No Evangelho de São Mateus está, não me toques, certo? Por quê? Porque eu ainda não subi para o meu Pai. Quer dizer, tudo bem, eu já restaurei tudo, já redimi, sou o jardineiro de novo, certo? Mas não acabou para vocês. Para vocês não acabou. Eu vou subir para o meu Pai. Isso significa que a realidade que Cristo vai nos dar não é a restauração neste mundo, não é o paraíso terrestre de volta, não é o jardim do Éden de volta, porque senão já estava tudo resolvido. Mas Jesus diz, meu reino não é deste mundo, eu ainda não subi para o meu Pai, vou preparar um lugar para vós. Quer dizer, ele já alcançou, já realizou, mas para nós ainda não foi dado. É no céu que isso vai acontecer. Jesus está dizendo que o que ele veio nos dar é ainda superior àquilo que o homem tinha quando foi criado. É ainda superior àquilo que ele perdeu. Jesus restaurou, mas vai nos dar quando ele subir para o Pai, quando subirmos para o Pai, no céu, no lugar que ele preparou para nós. Certo? Por isso, não me segures, não me toques, no sentido de que não precisa você me abraçar, já acabou, já está tudo feito, né? Aquele abraço de final de filme. Não é isso. Se acalme, tá? Mas também tem um sentido de que, teológico, litúrgico, vamos dizer assim, de que não é qualquer pessoa que pode tocar no corpo ressuscitado de Jesus, certo? No corpo glorioso. São Tomé ele pode, né? Jesus fala, toque aqui, Tomé. Tomé era sacerdote, Tomé era bispo, né? Esse é o sentido de que nós comungamos a Eucaristia diretamente na boca. Porque é o sacerdote que pode tocar, não é qualquer pessoa. Não é porque Maria Madalena é mulher e Tomé é homem. Não, é porque Tomé é sacerdote e Maria não é. Certo? Então o sacerdote ele pode. Mas como a igreja tem o poder das chaves, né? Ela dá concessão a algumas pessoas. Não, eu permito que vocês, ministros extraordinários da comunhão eucarística, possam tocar. Então por isso existem os ministros extraordinários, certo? Para ajudar o padre a distribuir a Eucaristia, porque as igrejas geralmente têm muitas pessoas, né? Então ela concede essa autoridade, essa permissão, mas não é com autoridade legítima que os ministros pegam, certo? É com essa concessão. E aí também existe uma concessão da igreja, uma permissão para que se comungue na mão, para que as pessoas possam comungar na mão. Então receba a Eucaristia assim, né? O ministro coloca na mão e você vem, pega e comunga, certo? É uma concessão, é uma permissão. Mas o que é o natural, o que é o ordinário, somente os sacerdotes tocam, certo? Somente os sacerdotes têm autoridade para tocar no corpo ressuscitado de Jesus. Quase 1 hora de aula já. Então acontece essa ressurreição no primeiro dia.
E então, Jesus ele aparece aos seus apóstolos com as portas fechadas. Ele entra onde os apóstolos estão com as portas fechadas. Para dizer que este mundo ele não contém mais Cristo. Não contém, certo? Já não continha porque Jesus andava sobre as águas, certo? Mas agora que não contém mesmo. Jesus ele atravessa paredes. E eu não me esqueço nunca de uma coisa que eu ouvi logo no início da minha conversão, assim, da minha caminhada, que foi meu padrinho de crisma que falou isso numa reunião do grupo de apologética que eu participava, né? Não me esqueço nunca disso. Ele falou assim: a gente imagina o céu como se fosse aquela fumacinha, né, de desenho animado, né, aquelas nuvens e tal. Mas quando Cristo atravessa a parede, atravessa a porta, ele está mostrando que esse mundo que é, na verdade, a fumacinha, né, aquele me marcou. Porque realmente, esta realidade é menos real do que o céu. É menos real que o paraíso. A realidade da glória celeste é muito mais real, quer dizer, é muito mais concreta do que esse mundo. Esse mundo é como uma fumacinha onde Jesus atravessa porque, né, é muito fácil de passar, certo? Tem esse sentido também, né? Tem esse sentido. Isso é muito legal. E aí, o que Jesus faz quando ele encontra os seus apóstolos? Ele sopra sobre os apóstolos e diz: recebei o Espírito Santo. Jesus ele está cumprindo aquilo que também foi feito no Gênesis. Deus molda o homem do barro e sopra em suas narinas. Não é? Cristo sopra sobre os apóstolos e dá a eles agora a vida divina, a vida verdadeira, certo? A vida do Espírito. Recebei o Espírito Santo. Não recebei apenas o Espírito, não é? O sopro de vida, mas o sopro de vida santa, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E ele completa: a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Porque a vida divina é justamente o perdão dos pecados. A vida verdadeira para nós neste vale de lágrimas é o perdão dos pecados. Então, Jesus ele está dando essa vida aos apóstolos e está dando a eles o poder de propagar essa vida divina, de conceder o Espírito às outras pessoas. A quem perdoardes os pecados, estes lhes serão perdoados. Os apóstolos eles têm esse poder, o poder de perdoar pecados. E aqueles a quem não perdoares, estes lhes serão retidos, não serão perdoados. Eles têm o poder de dar o Espírito Santo a nós. Agora, pensem bem. Como que os apóstolos receberam este poder e carregaram com eles para o túmulo? Não faz sentido. Não faz sentido Cristo fazer com que as Sagradas Escrituras continuem e um poder como esse tenha se esvaído. É impossível. Não faz sentido nenhum. É lógico que, se temos as Sagradas Escrituras em nossas mãos, se este texto sobreviveu há 2000 anos e hoje nós nos reunimos para ouvir, para meditar, para proclamar essas palavras, um poder como esse continua, foi passado de geração em geração, foi passado de apóstolo a apóstolo pela imposição das mãos. A gente vê isso em Atos dos Apóstolos. Por que a gente chama São Paulo de apóstolo, se São Paulo não era do grupo dos 12, se São Paulo nem sequer conheceu Jesus Cristo neste período? Jesus aparece para ele, mas é uma aparição. Jesus já tinha subido aos céus quando São Paulo se converte. Por que ele é apóstolo? Porque ele recebe esse poder de ser apóstolo pela imposição das mãos. E os apóstolos continuaram fazendo isso ao longo dos séculos, até chegarmos nos nossos bispos, até chegar no nosso Papa, de forma ininterrupta. Ininterrupta. Então, se aqui o meu bispo se chama Vitor, né? O bispo dessa época, desse período, aqui 2025, tá? É Dom Vitor. Então, se eu olho para Dom Vitor,
com a mitra, com o báculo, com o anel. Eu tenho que reconhecer nele um apóstolo de Cristo, um membro desse grupo aqui, que recebeu os poderes que tem pela imposição das mãos. O Espírito Santo, o poder de perdoar os pecados e a autoridade para passar esse poder adiante. Então, é isso, né? Tem algumas outras passagens que realmente eu deveria comentar e tal, mas senão nossa aula vai ficar gigante, né? E a gente passaria muito tempo aqui, não só no Evangelho, como em muitos outros textos, né? Vocês sabem disso. Então, em todos os casos, quero agradecer você por ter assistido esta aula até aqui, certo? Por estar acompanhando essas aulas e dizer de verdade que está sendo uma bênção para mim. Espero que esteja sendo para você também, tá? Mas está sendo uma bênção para mim os estudos, a preparação, as gravações dessas aulas, tá? E a gente está já perto do final do ano, né? A próxima aula já vai ser depois do Natal. Mas eu sinto que a missão está cumprida, sabe? Mesmo que falta ainda as cartas de João, Apocalipse, mas chegamos no Evangelho de João. Né? Desde março estamos nessa batalha aqui, nesse depósito da fé. E eu tenho essa sensação de que, graças a Deus, estamos chegando na meta, estamos concluindo este trabalho, que é apenas o começo, né? No fundo é apenas o começo, né? Que se Deus quiser, se Deus permitir, né? É apenas o começo do meu trabalho aqui na internet, aqui com vocês, tá? E, de todo modo, com as Sagradas Escrituras, certo? É o fim do Gênesis que está acontecendo, do nosso Gênesis, tá? Mas é isso, né? Quero desejar de todo o coração um feliz e santo Natal a você que está assistindo essa aula, a toda a sua família, tá? E espero vocês na semana que vem, onde eu vou comentar numa aula só as 3 cartas de São João, tá bom? Um abraço.